Olá, queridos irmãos da Igreja Batista São Paulo, é um prazer estar com vocês aqui novamente, mesmo em meio a essas transmissões de maneira virtual, mas ainda assim é uma alegria imensa compartilhar a palavra com vocês. Nessa manhã, não importa o horário que você, ou então não importa o horário que você verá essa mensagem, mas eu quero compartilhar com vocês um texto baseado na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses capítulo 1, do versículo de número 20 até o versículo de número 26. Mas antes eu quero convidar você a um breve momento de oração. Pai, te louvo e te agradeço por esse momento incrível de estar aqui com os irmãos da Batista São Paulo. Louvado seja o teu nome por tudo isso. Quero pedir para que o Senhor possa misericordiosamente me usar através da palavra que vai ser compartilhada nesse momento. Que o teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações a ponto de sermos transformados com a tua palavra. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Bom, quero compartilhar com vocês, nesse bate-papo, uma reflexão sobre o tema "E agora, como viveremos?", tá? Por que "E agora, como viveremos?"? Exatamente porque nós estamos vivendo um momento de caos, um momento de angústia, e esse momento de angústia, nesse momento de incerteza, muitas perguntas elas podem brotar, aliás, muitas perguntas têm brotado em nós, e através de tudo isso, algumas delas não temos sabido responder, e creio que muitas delas não saberemos responder, mas a ideia de conversar sobre "E agora, como viveremos?" é com finalidade de mostrar que, independente do quanto a vida no cosmos mude, independente do quanto a vida no planeta mude, mas ainda assim nós continuaremos sendo humanos, as nossas angústias continuarão existindo, os nossos desejos continuarão existindo, então a vida, por mais que em alguns momentos ela mude, continuaremos tendo as mesmas necessidades que tínhamos antes, e a nossa necessidade de se relacionar com Deus, ela não se torna diferente, ela não muda, muito pelo contrário, continuaremos buscando cada vez mais encontrar respostas na pessoa do próprio Deus, até porque não existe possibilidade de encontrarmos respostas da nossa existência, respostas profundas a respeito de nós, se nós de fato não buscarmos essas respostas na pessoa do próprio Deus. Por isso quero compartilhar com vocês esse texto. Então acompanhem comigo aqui o texto de Filipenses, tá? Farei a leitura do versículo de número 20, capítulo 1, a partir do versículo de número 20. Diz o seguinte: "Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir frutos para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por mim e pelo que ele tem feito, por meu intermédio. Cara, isso é simplesmente sensacional. As palavras de Paulo, elas podem se constituir de fato um bálsamo na nossa alma, principalmente no momento em que nós estamos vivendo agora, sim. Aí você fala, puxa vida, mas por que, Tomás? Por que as palavras de Paulo elas podem se constituir um bálsamo na nossa alma? Porque, paradoxalmente, Paulo estava quase vivendo o mesmo momento ou semelhante ao que nós estamos vivendo. A carta de Paulo a Filipenses, ela vai ser chamada de a carta de alegria. Só que Paulo escreve essa carta de alegria num momento muito turbulento da vida dele. Ele estava preso, apesar de ser prisão domiciliar, e aqui os teólogos, os biblistas discutem muito se ele estava preso, qual era o lugar exato da prisão, mas sem entrar no mérito da questão, mas ainda assim Paulo estava preso.
E quando você está preso, você está em confinamento, você está isolado do resto das pessoas. Era permitido que algumas pouquíssimas pessoas o visitassem, e foi através dessas visitas que Paulo então escreveu essa carta que foi levada até os irmãos de Filipos, né? Então Paulo estava vivendo quase o mesmo sentimento que nós estamos vivendo, que é o sentimento de isolamento, que é o sentimento de angústia, onde nós estamos isolados da nossa comunidade, dos nossos irmãos, das pessoas que nós amamos, né? Diferente de nós, Paulo estava preso, estava isolado do resto das pessoas por amor a Cristo, porque através da pregação do Evangelho, ele havia sido de fato sentenciado à prisão. Mas nós estamos estamos vivendo esse momento de isolamento por causa do nosso próprio pecado da humanidade. Então, o mundo, as catástrofes que acontecem, o caos que acontece no mundo, ele é fruto da nossa própria ignorância, no sentido de ser fruto do nosso próprio pecado, porque nós, como seres humanos, né, fizemos muitas coisas e, de fato, depois chega, então, o resultado. A Covid é uma delas, né? Mas, diferente de nós, Paulo havia sido sentenciado, né, à prisão pelo fato dele pregar o Evangelho. Mas nós estamos aqui em isolamento por causa de outra coisa, por causa da pandemia, sabe? Por causa desse momento caótico que nós estamos vivendo. No entanto, a expectativa e o sentimento de desespero, de angústia, talvez de não ter esperança com relação ao futuro, ele pode ser comparado no mesmo. E a pergunta que nós podemos fazer é: e agora, como viveremos, sabe? Então, na medida que vamos discorrendo aqui nesse texto de Paulo, nós seremos capazes de entender como Paulo lidou com esse processo de isolamento, e também seremos capazes de perceber que a única maneira que nós temos de fato de viver em meio ao caos e ainda assim sermos esperançosos, conseguir conjugar o verbo esperançar, é quando de fato nós olhamos para a pessoa de Jesus, e quando Cristo se torna o centro da nossa existência, a partir do momento que nós procuramos respostas nele e não necessariamente nas coisas dessa vida. Porque todas as coisas dessa vida, elas são completamente finitas. E tudo aquilo que é finito é passageiro. Ou seja, surgirá um tempo que isso não mais existirá. Mas aquilo que é infinito permanecerá para sempre. A nossa alma, nós fomos criados para a eternidade. Isso significa que as nossas angústias, que as nossas perguntas, nossos questionamentos, nosso desespero, não poderão ser respondidos por meras questões passageiras. Elas precisam sim de Cristo, pois somente Ele tem a capacidade de colocar um fim de fato naquilo que nós pensamos ser a nossa maior angústia ou o nosso maior dilema. Por isso, o modo como nós enxergamos Jesus, sabe, muda completamente a maneira como nós enxergamos a realidade. Então, olha como é interessante. Se nós percebermos, a humanidade, ela tem gemido nos últimos tempos. E é só você olhar para as notícias, para as manchetes, que são cada vez mais estampadas nos jornais, nos noticiários, são sempre notícias não tanto quanto abonatórias, assim, elas somente apontam de fato para o caos. Então isso mostra profundamente que nós, como seres humanos, estamos gemendo completamente, sabe? Então isso mostra que esse perigo também que tem invadido o coração das pessoas que não conhecem necessariamente a Deus, essa angústia, essa incerteza, essa insegurança, ela tem invadido também aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se dizem ser filhos de Deus. E aí mora o perigo, inclusive, porque se o desespero que aqueles que não conhecem a Deus tem enfrentado, é o mesmo desespero que nos invade a ponto de nos colocar perplexos à semelhança daqueles que não conhecem a Deus, como eles têm se tornado perplexos. Isso mostra claramente que nós não conhecemos muito a respeito do Deus que nós dizemos adorar e que também nós não conhecemos muito a respeito do Cristo que habita em nós. Porque Paulo vai nos ensinar que Cristo em nós é a única esperança da glória. Ou seja, se Cristo está em nós, não existe motivo de nos desesperarmos a ponto de nos tornarmos desgostosos com relação à vida. O que eu estou querendo dizer, irmãos, não estou aqui querendo pregar uma ausência
de sofrimento, uma ausência de preocupação. Não é isso. O que eu estou querendo mostrar é que a partir do momento que nós entendemos que somos filhos de Deus e que Cristo habita em nós através do Espírito de Deus, isso mostra que, diferente daqueles que não conhecem a Deus, por mais que nós tenhamos angústia, por mais que nós tenhamos incerteza, mas uma coisa nós sabemos: a nossa fé, ela triunfa mesmo em meio a todas essas incertezas, porque nós cremos na palavra de Deus. E a palavra nos ensina que Cristo foi preparar lugar e quando Ele voltar, nós estaremos com Ele, né? Ali onde Ele estiver, nós também estaremos. Então isso mostra o seguinte, que independente do estado que o mundo se apresenta, independente do caos que é gerado pelas forças do mundo, mas ainda assim como cristãos, mesmo com o coração aflito, mesmo com o coração doloroso, mesmo com angústia, nós somos convidados a ter certeza a respeito do que vem depois. Somos chamados a ter certeza que a nossa vida não se limita simplesmente no que nós temos aqui e agora. Porque a partir do momento que nós depositamos toda a nossa esperança nas coisas que nós temos aqui agora, isso mostra profundamente que nós não conhecemos a Deus, porque todas essas coisas ocupam o lugar de Deus no nosso coração, e isso pode ser considerado também como se fosse, na verdade, uma idolatria. E essa angústia profunda que tem invadido o coração das pessoas que não conhecem a Deus, inclusive, na maioria das vezes, o nosso coração, ela demonstra basicamente o vazio que existe dentro de nós, tá? E sobre esse vazio, eu gosto bastante desse trecho desse grande poeta norte-americano, o Thomas Eliot. Sobre esse vazio, o grande Thomas Eliot, ele já havia falado sobre isso. Deixa eu ler aqui com vocês um trechinho do que o poeta norte-americano Thomas Eliot vai falar sobre isso. Então ele diz o seguinte, um poema muito conhecido, Os Homens Ocos, diz o seguinte: nós somos os homens ocos, os homens empalhados, uns nos outros amparados, o elmo cheio de nada, ai de nós. Nossas vozes dessecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressas, como o vento na relva seca, ou pés de ratos sobre cacos. Em nossa adega evaporada, forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessaram de olhos retos para o outro reino da morte, nos recordam-se e fazem, não como violentas, almas danadas, mas apenas como homens ocos, homens empalhados. Né? Então, o Thomas Eliot, nesse célebre poema, ele vai mostrar, talvez, um grande retrato daquilo que tem acontecido em pleno século XXI. Né? Então, que é o retrato da angústia profunda. E esse momento pandêmico, esse momento da pandemia, ela só veio evidenciar aquilo que os nossos corações já têm vivido há muito tempo, que é uma vida baseada em angústia e desespero. Nós estamos sempre buscando um senso de afirmação, estamos sempre procurando afirmação a respeito da nossa existência. No entanto, como cristãos, nós somos convidados a olhar para a palavra de Deus e a entender que a única maneira que nós temos de responder esse questionamento a respeito da nossa própria existência é olhando para a pessoa de Jesus. E Paulo, de uma maneira incrível, mesmo vivendo nesse momento caótico da vida dele, preso, ele ainda assim, através da ação do Espírito Santo na vida dele, é convidado a escrever esse texto que nós vamos chamar de a carta de alegria, porque ele recomenda que em tudo nós deveríamos nos alegrar, porque de fato esta era a vontade de Deus, tá? Então, e agora, Tomás, como viveremos, né? Nós encontramos a resposta dessas perguntas nesses trechos de Paulo. Olha o que Paulo então vai dizer no versículo de número 20. Se nós perguntássemos para Paulo, e agora, como viveremos? Paulo diria o seguinte: minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, tá? Mas que eu continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Olha que interessante.
Paulo mostra que o único jeito que nós temos de responder aqui a essa pergunta, e agora como viveremos, é de fato depositando toda a nossa expectativa na pessoa de Jesus. E se nós depositarmos a nossa expectativa na pessoa de Jesus, nós não seremos envergonhados, ou seja, nós não teremos vergonha, inclusive, da nossa própria fé. Porque num momento como esse, onde pessoas perderam seus entes queridos, empresas fecharam, pessoas ficaram desempregadas, tem pessoas inclusive perguntando, e agora, onde está Deus? Né? Milhares de pessoas morrendo, tem pessoas perguntando, onde está Deus em meio a tudo isso? Né? Mas se perguntássemos para Paulo, qual seria a resposta em meio a tudo isso? Paulo diria, devemos continuar com a nossa expectativa na pessoa de Jesus e sem se envergonhar e não nos envergonharmos a respeito de tudo que está acontecendo. Por quê? Nós devemos continuar trabalhando arduamente, e corajosamente, de modo que Cristo de fato seja honrado por nós ou por intermédio de nós. Isso é simplesmente incrível. Além de ser incrível, isso é um socaço no nosso estômago. Porque Paulo estava preso. Ele estava isolado. Se existia uma pessoa que não tinha nenhuma, aliás, que teria o direito de não ter esperança nenhuma, essa pessoa talvez seria Paulo, principalmente através do momento que ele estava vivendo. Mas ele escreve uma carta que vai ser chamada de a carta de alegria. E ele recomenda, nós deveríamos manter a nossa expectativa firme na pessoa de Jesus. E não só manter a nossa expectativa firme na pessoa de Jesus, mas nós precisamos trabalhar a ponto de que a nossa vida honre aquele sobre quem nós trabalhamos, que é Cristo, ou sobre o qual nós trabalhamos, que é Cristo, que é o fundamento principal da nossa própria existência. Isso é simplesmente incrível. Sabe? Por quê? A esperança de Paulo, ela não era reduzida ao silêncio. Ele não se envergonhava a ponto de se envergonhar. Muito pelo contrário, ele mantinha o coração atento, o coração ardente, o coração fervoroso, esperando e crendo basicamente na pessoa de Jesus. Mas mesmo ele estando limitado numa prisão, ele recomendava que as pessoas pudessem trabalhar arduamente. Afinal de contas, era o que ele estava fazendo. Mesmo limitado, ele continuava testemunhando a respeito daquilo que Cristo fazia em sua vida. Isso é simplesmente incrível, porque ele recomenda que Cristo fosse, de fato, glorificado através das nossas vidas e por intermédio daquilo que nós pudéssemos fazer. Continuando, Paulo, e agora, como viveremos? No versículo 21, Paulo responderia, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então Paulo responderia, nós devemos viver a Cristo. E se nós morrermos, tudo bem. Isso deve se constituir, inclusive, como uma vitória, como um lucro. Essa é uma outra passagem incrível. Nós recitamos o tempo inteiro. Quem é de igreja há muito tempo sabe que essa é uma das passagens icônicas das Escrituras, que nós vivemos recitando o tempo inteiro sobre esse texto. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nós não sabemos exatamente o significado de tudo isso. Paulo está dizendo que, diferente das pessoas que não conhecem a Cristo, que consideram lucro o ajuntamento de coisas que elas têm, as coisas materiais, a grana na conta bancária, o status e tudo mais que as pessoas possuem, o nosso verdadeiro lucro não deveriam ser as coisas que nós amontoamos nessa terra. O nosso maior lucro deveria ser a presença de Cristo em nosso coração. E isso significa que, quer a gente viva, quer a gente deixe de viver, se nós estivermos com Cristo, ainda assim seríamos as pessoas mais afortunadas da face da terra. Ou seja, se nós depositarmos toda a nossa esperança em Cristo e Ele se tornar o nosso maior tesouro, nós seremos as pessoas mais afortunadas da terra. Como eu posso ficar desesperado e angustiado se o meu tesouro é um tesouro eterno? Quando a crise econômica de 2008 arrasou o mundo, muitas pessoas ficaram doidas, porque haviam perdido tudo. Ficaram sem esperança.
Algumas tiraram a própria vida, porque elas não sabiam como viver. Porque a esperança da existência dessas pessoas estava no amontoado de coisas que tinham, sabe? Mas quando Paulo fala que o morrer é lucro, porque estamos simplesmente com Cristo, isso mostra completamente que se Cristo for o nosso maior tesouro, nós não ficaremos angustiados e desesperados a ponto de tirar a nossa própria vida, porque nós nunca perderemos a Cristo. Porque nós nunca perderemos o nosso maior tesouro, afinal de contas foi Ele que nos alcançou e não nós, sabe? Então isso mostra que nós precisamos claramente olhar para a pessoa de Jesus e considerar a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Ele como o nosso maior lucro. Sendo assim, não existe motivo de se desesperar a ponto de ficarmos completamente angustiados e cegos a despeito daquilo que vai vir depois. E aí, o que vem depois? Existe um Deus que criou todas as coisas, que é soberano sobre tudo e sobre todos, que sabe o passado, o presente e o futuro, e aliás, que existia quando o tempo ainda não existia, e Ele é dono de tudo, então Ele sabe o desenrolar de toda a história, muito mais do que ficar especulando sobre, e daí como viveremos, o que vem agora, precisamos aquietar o coração e repousarmos nesse Deus que sabe tudo a nosso respeito, e que cuidou desse universo e criou minuciosamente detalhe por detalhe. Nós precisamos repousar nosso coração naquele que pode tudo e naquele que sabe tudo. Então Paulo está dizendo, cara, Cristo é o começo e o fim da nossa própria existência. Porque se para mim o viver é Cristo, Ele é o começo e o fim da nossa própria existência. E se nós vivermos fora de Cristo, viveremos simplesmente vagando em busca de esperanças, em busca de coisas que podem preencher a nossa alma. Daí, a frase do Santo Agostinho, ela faz todo sentido. Criaste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma só encontrará sossego quando ela repousar em ti. Agostinho está mostrando que a nossa alma, ela é eternamente inquieta se ela não repousar naquele que é o dono da nossa própria alma. Nós não sossegaremos se nós não encontrarmos aquele que é o amado da nossa alma. Nós não teremos alegria se nós não repousarmos naquele que é a fonte da nossa alegria. Nada, mas absolutamente nada, além da pessoa do próprio Deus, além da Trindade Santa, poderão encher o nosso coração de alegria e de júbilo. Por isso é que nós precisamos olhar cada vez mais para a pessoa de Cristo. E se quisermos entender como viveremos, é necessário mergulhar profundamente no nosso relacionamento com Ele, porque somente Ele saberá responder para a gente sobre como de fato viveremos agora. Versículo de número 22, também Paulo continua respondendo, e agora como viveremos? Mas, se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Novamente, se perguntássemos para Paulo, como viveremos? Ele diria, se estamos vivos, então devemos continuar trabalhando e produzir fruto. Ou seja, o que isso significa? Algumas mudanças poderão ocorrer sim, em meio a tudo isso. Mas ainda assim, a Terra continuará dando suas voltas ao redor do Sol, sabe? O dia continuará sendo dia, teremos 365 ou 366, se for um ano bissexto. A humanidade continuará sendo humanidade, e se a humanidade continuará sendo humanidade, a despeito de qualquer mudança que venha a acontecer, as nossas angústias continuarão sendo as nossas angústias, ou seja, a nossa vida continuará sendo a nossa vida. Então, como viveremos? Devemos viver na expectativa daquilo que Cristo tem por nós, ou seja, devemos continuamente trabalhar de maneira árdua, com finalidade a tornar Cristo conhecido nesta humanidade. Quer você chame ela de nova, ou qualquer outro nome que você chame, mas como viveremos? Devemos continuar trabalhando arduamente para que o nome de Cristo, de fato, continue sendo conhecido. E isso não vai acontecer se nós não nos relacionarmos com a pessoa de Jesus. Como é que nós vamos falar sobre aquele sobre o qual nós não conhecemos? Para que falemos a respeito dele, é necessário que o conheçamos.
E para que o conheçamos, é necessário que nós se relacionemos com Ele. Então, por isso que este momento de isolamento social, estamos isolados, inclusive, da nossa comunidade de fé, daqui da Igreja Batista São Paulo, a gente está com saudade de se abraçar e tal, mas ainda assim, deveríamos aproveitar esse tempo para mergulhar na conexão profunda de nos relacionarmos com Cristo, né? Com a Trindade, por meio das disciplinas espirituais, por meio da oração, por meio da leitura da palavra. Porque o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha que interessante, quando ele fala que a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela mostra que a palavra ela tem a capacidade de iluminar e de dar direcionamento. Então a pergunta, e agora como viveremos? Ela só encontra a resposta verdadeira quando de fato nós irmos até as Escrituras. Porque é a palavra, de fato, que nos revela o verdadeiro sentido e o propósito da nossa existência. Então, por isso, precisamos ir até a palavra. Aqueles que têm a palavra, segundo o salmista, porque ele é lâmpada para os pés e luz para o caminho, aqueles que têm a palavra sabem para onde estão caminhando. Mas aqueles que não têm a palavra estão perdidos, tateando no escuro, sem saber de fato o que fazer. Então, para que nós tenhamos um senso real de direção a respeito da nossa própria existência, nós precisamos cada vez mais conhecer a Cristo. Porque é através dele, é através desse conhecimento que nós continuaremos trabalhando para ele, produzindo frutos para Cristo. Ou seja, testemunhando cada vez mais a respeito daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Estamos diante da pandemia, em isolamento social. Você já parou para pensar o que Jesus fez na sua vida durante todo esse tempo? Cara, se você chegar à conclusão que Cristo não fez absolutamente nada em você, é porque alguma coisa deve estar errada, né? Porque sim, Deus tem feito e muito. Ou talvez os nossos olhos estejam completamente vendados para aquilo que Jesus está fazendo em nós e por meio de nós. Então nós precisamos olhar para Ele e perceber que de fato Ele tem cuidado da gente. E o único jeito que nós temos de dar fruto é conhecendo cada vez mais o que Ele tem feito em nós. E através desse conhecimento a respeito do que Ele tem feito em nós, nós continuaremos então de fato a testemunhar aquilo que Ele vai fazer. Versículo 23 e 24, Paulo responde novamente a pergunta, tá? Responde novamente a pergunta: como viveremos, né? Cara, estou dividido, né? Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Então, Paulo, e agora, como viveremos? Paulo fala, puxa vida, né? Talvez nós falaremos, puxa vida, eu quero que esse mundo acabe logo, eu quero que Jesus volte logo, eu quero partir logo. Mas, por causa de vocês, Paulo fala, eu quero continuar vivendo. Isso demonstra que Paulo não era uma pessoa orgulhosa, egoísta, presunçosa, que só pensava naquilo que era melhor para si. Sabe por que muitas das vezes nós ficamos muito angustiados? Porque nós somos orgulhosos. Nós só estamos pensando naquilo que Deus pode fazer de melhor para nós e não pensando nos outros. Sabe por que nós ficamos totalmente desesperados? Porque nós somos egoístas. Nós queremos que o bem aconteça apenas em nós. Nós queremos que as bênçãos apenas sejam derramadas para nós. Nós queremos tudo apenas para nós. E nós não olhamos naquilo que Deus está fazendo ao redor por intermédio de nós, por intermédio de mim, em benefício dos outros. Paulo fala, se dependesse de mim, eu adoraria partir para estar com Cristo na eternidade, porque isso é melhor para mim. Mas, pensando em vocês, eu prefiro estar por enquanto com vocês, porque eu quero ajudá-los. Ou seja, nós devemos continuar vivendo, pensando nos outros, exercitando o mandamento de Cristo, que nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, mas também precisamos amar ao nosso próximo. Ou seja, aqueles que Deus tem colocado ao nosso redor, eles precisam de fato receber do testemunho da gente a respeito das boas novas da salvação, a respeito daquilo que Deus tem feito em nós. Então,
eu queria dar uma notícia para você que isso não se trata apenas de você, sabe? Então, por isso é que nós não precisamos sair ali angustiados, desesperados. Não se trata apenas de nós. Nós não somos os únicos que perdemos as coisas. Eu não sou o único que perdi as coisas, sabe? Eu não sou o único que fiquei isolado. Então, não se trata apenas de mim. Então, precisamos mudar a perspectiva de enxergar a realidade. Porque a partir do momento que nos tornamos pessoas egoístas, nós nos tornamos pessoas idealistas. Tá? E uma pessoa idealista é um egoísta incurável, é um idólatra. Porque ela quer as coisas em benefício próprio e nunca para o outro. Eu não sei se já contei aqui, né, algum caso, esse caso, mas eu acho que foi há 2 anos atrás, alguma coisa assim, que ficou um caso muito caricato, que na Itália, por exemplo, uma mulher casou-se consigo mesma. Ela era tão egoísta, né, individualista, que ela casou consigo mesma, porque ela achava que casando com uma outra pessoa, essa pessoa iria traí-la ou não iria corresponder às suas próprias expectativas. Então, o que ela fez? Ela casou-se consigo mesma, que é a famosa sologamia, né? Só que o caricato é que 3 meses depois ela saiu a público pedindo divórcio porque tinha traído a si mesma. Então, ela é tão egoísta, sabe? A ponto de fazer isso. Então, Paulo fala, olha, se fosse melhor, o que eu acho melhor era partir, mas pelo benefício dos meus irmãos, eu prefiro ficar para ajudar as pessoas a conhecerem cada vez mais a Cristo. Como viveremos? Olhando para aquilo que nós podemos fazer em benefício dos outros. Como Deus pode me usar, como Deus pode te usar em benefício dos outros, tá? E desse jeito. E versículo 24 ele fala, contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue vivo. Paulo não se interessa com aquilo que vai acontecer com ele. Paulo não deseja viver para si mesmo, mas ele estava pronto a viver por aqueles, sabe, que amavam a Deus. Ele estava prestes e pronto a viver por aqueles que amavam a Deus. Então, por isso é que no versículo 26, 25 e 26 ele diz, ciente disso, estou certo de que continuarei vivo, tá? Para ajudar todos vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus pelo que ele tem feito por meu intermédio. Cara, que incrível! Como viveremos? Nós devemos viver cientes de que continuaremos ajudando as pessoas a conhecerem cada vez mais a Cristo, a produzirem frutos, é isso que ele fala, sabe? Estou certo que continuarei vivo para ajudar vocês a crescer na fé e a experimentar a alegria que essa fé produz. Viver pela fé e ajudar as pessoas a experimentar a alegria que a fé produz. Muitas pessoas, elas não conseguem experimentar a alegria plena da vida e o senso verdadeiro da nossa existência porque elas não conhecem a Cristo. Porque o único jeito de experimentar alegria, transformação profunda nesse mundo caótico é quando de fato Cristo faz sentido na nossa vida. É quando ele se torna o pilar fundamental da nossa existência. É quando ele se torna o elo principal, o óculos pelo qual a gente olha a realidade que está à nossa volta. Somente desse jeito poderemos experimentar alegria plena, porque a nossa alegria ela não depende das coisas que nós possuímos, mas ela depende do Cristo que habita em nós, que fez do nosso coração a sua morada, que está sentado, entronizado em nós através da ação do seu Espírito em nós. Que produz em nós o fruto do Espírito Santo, que traz amor, alegria, paz em meio ao caos, que traz amor quando existe ódio no mundo, que traz temperança quando as pessoas estão completamente desesperadas, que traz esperança quando as pessoas não têm rumo, sabe? Que nos torna longânimos quando as pessoas estão desistindo facilmente da vida. Isso acontece, de fato, quando o Espírito de Deus habita em nós. Então Paulo responde, cara, e agora como viveremos? Nós devemos viver para ajudar as pessoas a crescerem na fé e a experimentar a alegria
que a fé traz. E no último versículo, que é um negócio icônico, né, que nós podemos utilizar aqui de maneira metafórica com a nossa realidade, ele diz: e quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito por meu intermédio. Nós podemos olhar para esse texto e traduzi-lo da seguinte maneira: quando nós voltarmos para os nossos ajuntamentos presenciais, nós teremos ainda mais motivos para nos orgulharmos do que Cristo tem feito por nosso meio ou por intermédio da gente. Sabe? A volta, ela precisa ser um motivo de alegria, não porque estávamos todos desesperados simplesmente para sair para fora para tomar um ar, mas porque cada um, quando chegar nesse salão, nesse ajuntamento, terá motivos para testemunhar a respeito do crescimento na fé, da alegria experimentada em meio a esse momento, proporcionada pela ação do Espírito Santo em nós. É sobre isso que se trata a nossa fé. Então, como viveremos? Mantendo os olhos fitos para a pessoa de Jesus. Porque o modo como nós enxergamos Cristo produz uma transformação profunda, imediata na nossa vida e na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Mas, infelizmente, nós temos procurado o senso de existência longe da pessoa de Cristo. Por isso é que a angústia, o desespero e todas as outras coisas tomam conta da gente facilmente. É como os dois personagens do romance do Barão de Novalis, um escritor alemão, que estavam procurando por um córrego mágico. E aí, os dois companheiros, um havia avançado na frente e de repente houve-se um grito: achei o córrego mágico. E aí o outro correndo atrás chega e fica procurando, ele vê simplesmente o amigo extasiado, mas ele não havia percebido onde estava o córrego mágico. E ele pergunta para o amigo: onde está o córrego mágico? E o amigo aponta para cima. E aí eles olham. O córrego mágico era flutuante, flutuava por cima de suas cabeças. E eles exclamam: uau, maravilhados com aquilo que eles estavam vendo. Por muito tempo, eles procuraram o córrego mágico no lugar errado. Eles procuravam para baixo, enquanto o córrego estava para cima. Acontece a mesma coisa com a gente. Nós procuramos no lugar errado a nossa alegria, o senso da nossa existência, aquilo que nós somos, o fundamento da nossa própria existência, procuramos no lugar errado. Enquanto que nós deveríamos procurar em cima, né? Como Paulo fala, quando Cristo, né, que está lá em cima, se revelar, nós seremos transformados por Ele. Nós devemos pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É lá onde o nosso pensamento deve ser levado cativo. E esse é o fundamento da nossa existência. É dessa maneira, de fato, que nós precisamos viver. Então eu quero encorajar você a experimentar essa presença de Cristo e a olhar para esse momento que nós estamos vivendo como oportunidade para você mergulhar no relacionamento com Cristo, para que você possa conhecê-lo cada vez mais. Porque a pergunta, como viveremos, ela só será respondida à medida que nós conhecermos cada vez mais a Cristo, por intermédio das disciplinas espirituais e por intermédio, principalmente por intermédio da palavra. Deus te abençoe.